e a gente só tem a receber e a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu queria, antes de pregar, nós queremos louvar a Deus. Essa semana nós tivemos, eu estava conversando com a pastora, nós tivemos, no passado, nós tínhamos um relatório. Nós dávamos um relatório toda terça-feira e era uma festa, nosso relatório, que nós mostrava a quantidade de pessoa que esteve na célula durante a semana e também a quantidade de criança que teve na célula durante a semana. E nós, essa semana, os adultos, eu não estou preciso, eu acho que nós acabamos deixando para lá, mas as mulheres têm dado um show, que elas têm feito um negócio muito bem e nós estamos perdendo para elas, mas nós vamos melhorar também para no domingo a gente fazer menção de tudo isso aqui. Mas essa semana nós tivemos exatamente 103 crianças congregando na célula. Amém? Não é uma benção? Não vale um aplauso isso? Vale, né? Uma benção, irmão, uma benção. 103 crianças congregando, é maravilhoso. E aí elas colocaram lá rumo a 200. Daqui a pouco essa igreja está cheia de crianças. Mas amém, é um rebanho importante, é um rebanho que cresce, ouvindo a palavra, recebendo a instrução da palavra, e o Senhor vai abençoar de uma maneira muito especial. Antes de pregar, eu quero orar, porque essa semana nós como igreja, não é uma palavra melancólica, porque nós não temos isso. A Bíblia diz que precioso é a morte do crente. Todo servo de Deus, toda serva de Deus que passa para a eternidade, não é motivo de desespero, mas para nós é saber que ela foi promovida pelo Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que o crente não morre, ele só dorme. Então ele dorme aqui e acorda lá com o Senhor. Felizmente tem esse processo, Aqueles que permanecer firmes ao arrebatamento da igreja vão ter um privilégio maior, porque vão ser arrebatados. A Bíblia diz que seremos arrebatados, sairemos daqui e entraremos num outro estágio muito maior. Mas tem aquelas pessoas que o Senhor leva na caminhada. Quando Paulo escreve isso, Paulo fala aos Tessalonicenses. Então Paulo está dizendo assim: eu não quero que vocês fiquem tristes, não quero que haja tristeza, como que não tivesse essa esperança. Para o apóstolo Paulo pregar para a igreja de então, havia um problema, ou seja, as pessoas tinham em mente que quando uma pessoa morria, antes do arrebatamento, essa pessoa não ia para o céu. Esse era o método, a forma deles entender. E Paulo então exortava eles, porque naquela época eles criam tanto no arrebatamento da igreja, que era por aqueles dias que a saudação dos irmãos não era essa que eu estou dando aqui. Nós saudamos graça e paz, paz do Senhor, shalom, tal. Na época eles saudavam com a palavra Maranata, porque a palavra Maranata quer dizer: ora vem Senhor Jesus. Todas as vezes que encontrava o irmão, falava assim, Maranata, porque o irmão já estava ligado, falou: opa, daqui a pouco ele vem, daqui a pouco ele vem. Na igreja do Tessalonicenses, eles ficaram preocupados, achavam que isso não era certo e que poderia o cidadão morrer e aí não ter o privilégio ou a oportunidade de entrar no céu. Então Paulo vai lá, consola eles, mostrando para eles que quando nós passamos daqui, nós passamos para estar com o Senhor. E eu gostaria de colocar uma foto aqui. Eu pedi para o Murilo, falei com ele falou para mim que vai colocar, ele vai postar essa foto. Essa foto é uma foto muito especial para nós, porque esse casal de irmãos, que são cristãos há muitíssimos anos, eles devem ter seus 50, 60 anos de fé em Cristo Jesus, uma família excepcional. Ela tem um filho que é pastor na Virgínia, nos Estados Unidos. Eu e a pastora Elizabeth tivemos o privilégio de ficar por alguns dias na casa deles, ainda na cidade de Naples, na Flórida.
E o outro filho deles é um obreiro também, aqui trabalha numa igreja batista aqui na Água Verde. Esse casal andou comigo durante mais de 12 anos. Mais de 12 anos eles andaram comigo. E eu sempre tive muitíssima consideração por eles, apesar das dificuldades, depois que entrou a pandemia, dificuldade de congregar, de poder estar aqui no prédio, e enfim. Mas aprove ao Senhor Jesus levar a nossa querida irmã Miguelina embora. E ela foi transladada daqui para a eternidade na madrugada de sexta-feira. Seu filho me mandou uma mensagem dizendo: pastor, Jesus levou minha mãe. Na hora eu ficava meio assim e tal, mas crente tem convicção de que não é só assim, até pronto. Daqui a pouco nós encontramos com ela lá. E eu fiz questão de mostrar para os irmãos, infelizmente não teve como fazer um velório e tal, porque o irmão também, o irmão Daniel, está positivado. O outro filho que estava cuidando também está positivado. Eles vão sair da quarentena no dia 16 agora, mas nós ajudamos em oração, falando com a igreja, levando a conhecimento dos irmãos e orando para o irmão Daniel e para os dois filhos, Ezequiel e para o Eliseu, e os netos, porque para ela não precisa de orar mais, porque ela já foi promovida e está na eternidade com o Senhor. Quando nós cantamos aquela música, deixa eu ficar nesse lugar, isso aí, irmão, muitas das vezes não é a questão material física, mas é a questão celestial. Por quê? Porque nós somos a casa. A casa que nós somos não é uma casa feita por mão humana, mas somos o templo e a morada do Senhor. Então Deus levou a nossa querida irmã, fiel serva de Deus, nesses 12 anos e pouco que congregou conosco, sempre deu muito testemunho de muitas coisas boas. E eu sou muito agradecido à vida dela. Eu e a pastora tivemos o privilégio de ir pelos Estados Unidos, porque ela nos proporcionou. Nós tiramos o visto, ela comprou nossas passagens, foi uma glória. Deus é maravilhoso. E ela, eu já falei para os irmãos aqui, essa foto nós tiramos na comemoração dos 10 anos aqui da igreja. Durante esses 12 anos e pouco que ela congregou comigo, ela não ficou um mês sem dizimar. Nem um mês, irmão. Tinha mês que ela não dizimava, no mês seguinte dava pelos dois, do anterior e daquele. Pessoa fiel nas suas ofertas missionárias, nas suas contribuições, fazendo a obra do Senhor. Deus levou a nossa querida Miguelina. Mas vamos ficar firmes, porque nós estaremos com ela em breve na glória. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, você não precisa levantar. Pode ficar sentado mesmo como você está. Nós vamos orar pelo irmão Daniel, vamos orar pelo Eliseu, pelo Ezequiel, por essa família. E nós também vamos fazer um pedido, houve um pedido de oração aqui, da irmã, esposa do Adriano, irmã Rose, é isso, né? A irmã Rose, ela falou comigo, quando chegou, de uma menina por nome de Thaís, que houve um acidente doméstico, e houve uma explosão lá, e ela está toda queimada e está no hospital em uma situação delicada. Vamos orar por ela também, o nome dela é Thaís. Então baixa a sua cabeça e ore junto comigo agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar o teu nome, exaltar o Senhor nessa oportunidade, sermos gratos, agradecidos ao Senhor, a esse tempo que o Senhor nos tem dado. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do irmão Daniel, que está em recuperação dessa Covid-19 que está sobre ele. Dá ao teu filho a tua bênção. Senhor, também aos seus filhos, Eliseu e Ezequiel, que precisa que o teu cuidado esteja ali. Coloca a tua mão forte e poderosa sobre a casa do querido irmão. Nós cremos na tua resposta e sabemos que o Senhor é o dono de tudo. A soberania e o poder está nas tuas mãos. Nós te louvamos por tudo isso. Também nós oramos em favor do pedido que a irmã Rose fez pela essa jovem por nome de Thaís, que está hospitalizada com essas queimaduras gravíssimas que ela teve sobre o seu corpo. Mas nós cremos no poder da oração intercessória. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode colocar as tuas mãos e fazer um milagre na vida dessa jovem. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido,
em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe. A Bíblia diz que quando nós dizemos amém, assim seja. Nós estamos dizendo assim seja, não é? E estão confirmando aquilo que nós estamos falando. Muito bem, eu estou certo de que Deus falará conosco através da sua palavra, porque ela é maravilhosa. Eu vou falar um pouco nesta noite sobre o princípio do representante. O princípio do representante. Mas eu quero discorrer um pouco aqui sobre essa imensa graça que nós temos recebido nesses últimos dias. Não faz muito tempo que nós pregamos, acho que talvez um pouquinho mais, só coisinha de nada. Não faz muito tempo que nós estamos pregando sobre o Novo Testamento. E quando começamos a pregar mais sobre o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o Evangelho de Cristo, e começamos a falar sobre a graça. E quando a gente começa a falar sobre a graça, algumas pessoas ficam meio assim, achando que está muito leve, que nós somos só I love you, pregamos muito amor, que aqui tudo é beleza, tudo é bondade. E aí, porque nós ainda vivemos num mundo religioso, com muita religiosidade. Mas eu confesso aos irmãos que por esses 30 e tantos anos de fé que eu tenho, e eu tive a oportunidade de congregar numa igreja que a palavra é muito forte, né? Os assembleanos são muito voltados para a pregação da palavra, pregação e tal. Então os pregadores, eu já falei para os líderes aqui, os obreiros nossos aqui, os líderes de célula, os discípulos, que quando eu era da Assembleia de Deus, nós íamos no culto com o dedo dentro da Bíblia ou com aqueles marcadores de Bíblia ali dentro, porque não sabia quem que o pastor ia chamar para falar, então, para dar uma palavra, pregar e tal. Então, todo dia de domingo, todo mundo ia para o culto com a pregação para pregar. Por quê? Se o pastor falasse assim, vamos ouvir o Osmar, amém, aleluia. Vamos ouvir o Leandro, aleluia. Vamos ouvir o Celso, glória a Deus. E tinha uns que era tão afiado que quando o pastor falava assim, a palavra está com Anderson, a igreja já fervia. Porque aquele irmão era faca na bota, entendeu? O negócio era fera, e tal e tal. Pois bem, mas houve uma pergunta, e um dia uma irmã perguntou para mim, falou, pastor, nós começamos a falar do Evangelho da Graça, dessa tão grande transformação, e ela disse, pastor, mas toda igreja prega o Evangelho da Graça? Toda igreja prega? Aí eu falei para ela o seguinte, toda igreja evangélica prega a graça. O único problema é que as igrejas misturam graça com lei. E quando faz a mistura de graça com lei, aí o negócio fica um pouco meio apertado. Agora, por que fica apertado? Porque muitas das vezes você reproduz aquilo que você aprendeu. Então você é reprodução daquilo que você ouve, daquilo que se prega, daquilo que ministra para a sua vida. E a gente faz uma mistura. E aí essa mistura é que muitas das vezes é perturbadora. Mas eu quero dizer para os irmãos que nesses últimos anos que o pastor Aloísio tem alinhado a falar do Novo Testamento, da graça de Deus, tem trazido muita libertação no nosso meio. É verdade ou não, irmãos? Amém? Na verdade é assim, quando nós falamos da graça e pregamos dominicalmente, falamos, os líderes na célula, pega o contexto do roteiro, lê o contexto, que é maravilhoso. Diga-se de passagem que esse roteiro da próxima célula é uma glória, hein? Até eu estou querendo lá ouvir ele de novo, tá? Porque o negócio é muito forte, muito poderoso. É essa explicação da graça. Mas dentro de nós, muitas das vezes, há um sentimento assim de que nós precisamos de controlar. E existem alguns pastores que pregam, mistura a graça com a lei, porque ele quer ter um controle sobre a vida da membresia da igreja. E eu quero dizer para os irmãos que eu fui liberto, amém? Jesus já me libertou faz muito tempo.
eu conheci alguns pastores que, só para os irmãos terem ideia, quando terminava o culto, os jovens iam embora, e os irmãos sabem que jovem é aquela maravilha, né? O jovem está querendo casar, está querendo conhecer as meninas, e quer namorar, e aquela coisa. E esse pastor, ele ia atrás com farolete dentro do carro. Imagina, o cadê com farolete, alumiando para ver onde estavam os jovens, entendeu? Eu falei, cara, isso é uma Al-Qaeda, né? É uma delegacia, é o delegado de polícia, é o investigador. Mas nós não queremos ter controle, porque quem controla é o Senhor. Por isso nós cantamos aqui, o milagre, Ele está no controle, é Ele que controla, e nós muitas das vezes ficamos meio preocupados com isso, tá? Mas a graça, irmão, é algo tremendo, poderoso e libertador. Rejeitar a graça, como as pessoas dizem, olha pastor, tem um pastorzão, amigo meu, que tem milhares de membros. Eu fui tomar café porque nós tomávamos chimarrão. Mas agora, nesses dias de pandemia, não dá para tomar chimarrão, porque cada um tem que pegar uma cuia, né? Uma cuia lá, outra cuia aqui, ó, prova. E esse negócio de chimarrão, o bom é uma cuia para uns 4, 5 ali, né? E a turma diz que tomar chimarrão é tomar a baba do outro, mas é uma babinha boa, né? Porque tomar chimarrão é um negócio bom. Eu gosto desse negócio. Pois bem, aí eu tenho tomado com ele café, porque um pega a xícarinha lá, o outro aqui e fica. Pois bem, mas ele falou comigo assim, Osmar, essas palavras são maravilhosas, mas eu tenho medo de pregar elas. Eu falei, mas por que o senhor tem medo? Pastor, eu acho que o meu povo não está preparado para ouvir. Irmão, se nós não estivermos preparados para ouvir o Evangelho de Cristo, nós vamos ouvir o quê? Então, o Evangelho é a graça. Então, a graça é o Evangelho. Rejeitando a graça, você está rejeitando o próprio Deus. O próprio Deus, porque como é que você vai rejeitar algo tão extraordinário e tão poderoso assim, que é a graça que está derramada no meu e no seu coração? Pois bem, para tal, eu vou mostrar alguns textos bíblicos para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Então, Murilo, me ajuda aí. Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Esses dois versículos, nós conhecemos ele aqui salteado de decor, porque é um texto bem conhecido, mas vale a pena nós pensarmos um pouco sobre ele, para mostrar para os irmãos que nós precisamos dessa graça. Então, a gravidade de rejeitar a graça. Então, rejeitando a graça, tem consequências que nós podemos passar. Mas vamos ver o que diz a Bíblia, não é? Eu gosto dele. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Tá? Então, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Então, o que é a graça? Graça é um favor imerecido. Porque nós não merecemos esse favor. Então, a graça é um favor imerecido. E aí o Senhor está dizendo, pela graça sois salvo, mediante a fé. Pois bem, mas existem alguns pastores que querem nos acusar. E eles querem nos acusar por quê? Porque eles acham que nós somos universalistas. O que é universalista? Os universalistas são aqueles que dizem assim, ó, porque pela graça sois salvo, acabou. Não precisa mais de nada, irmão. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Não precisa de ir pregar lá na África. Não precisa de pregar na América Latina. Não precisa de pregar em Colombo. Não precisa de nada mais, porque já sois salvo. Irmão, nós não estamos nessa bagunça, porque nós também não acreditamos nisso. Mas pastor, mas se a graça é um favor imerecido, e aí? Irmão, tem um porquê ali, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas tem uma palavrinha, mediante a fé. Então, a graça, coloca o versículo subsequente. A graça, irmão, ela é um dom de Deus, ela veio para nós. Mas aí Paulo diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não é feito pelo merecimento. Porque se foi pelo merecimento, eu sou salvo que eu mereço. Eu sou salvo que eu fiz isso, eu sou salvo que eu fiz aquilo. Não, não é por obra para que ninguém venha se gloriar. Mas é um dom de Deus. Agora, para você ser salvo é mediante a fé. Volta o versículo lá. Esse versículo é maravilhoso. Então ele está dizendo, porque pela graça sois salvo mediante a fé. Então precisa de ter fé. Para ser salvo precisa de crer. Ok?
A graça é dada, mas você precisa de crer. Se você não crer, não tem como ser salvo. Então Paulo diz assim: se com o coração crer e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Valeu, amém ou não amém? Se com o coração você crer e com a boca confessar, então esse já será salvo. Mas você precisa de crer e confessar. Aí as pessoas perguntam: pastor, mas e aí? Como que eu faço para ter fé? Pois bem, a fé, diz Paulo, que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então precisa de pregação, precisa de culto, precisa de célula, precisa de cursão, Rose, precisa de CTL, irmão, precisa de estudo, precisamos da palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé será gerada no teu coração. Se você não ouve a palavra, como vai ter fé? Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação. E quando você ouve, gera fé. E a fé que é gerada, gera cura. A fé que é gerada, gera libertação. A fé que é gerada, gera prosperidade. A fé que é gerada, gera transformação. Mas nós precisamos de fé. E precisamos de ouvir a palavra. Ela tem que ser pregada. Então tem crente que não quer vir no culto. Eu não preciso congregar. Se você não congregar, neguinho, sabe o que vai acontecer com você? Você vai virar nada. Porque você precisa de ouvir a pregação da palavra, a ministração da palavra, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer. Então não depende de nós, depende do Senhor, mas de mim depende crer. Quando o carcereiro, na casa lá em Filipe, a Bíblia diz que quando solto os presos, Paulo e Silas, no primeiro momento o carcereiro falou assim: agora acabou com tudo, porque todo mundo se soltou, e eu vou pagar por esses presos, eles vão cobrar de mim. E o carcereiro sabia que a cobrança era pesada, então o que o carcereiro disse? Falou: vou me matar. Eu me mato que ninguém, porque o negócio era pesado. Você imagina o cara achar que deveria se matar para não ser castigado pelos seus algozes. Pegou a espada e foi tirar a vida. Paulo deu um grito lá: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui no mesmo lugar. Haja luz, e houve luz. E o carcereiro olhou e ficou maravilhado. Aí o carcereiro falou: rapaz, que coisa impressionante. Aí o carcereiro disse: irmão, ele não chamou o irmão Paulo, né? Ele falou: Paulo, o que é que eu preciso fazer para também ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Não, a benção, Márcia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele creu no Senhor, e quando ele creu no Senhor, aí o milagre veio. A graça está aqui nessa noite, e o nome dela é Jesus de Nazaré. Aleluia! Oh Deus, aleluia! Oh! Eu estou animado hoje aqui, hein? Eu aprendi até um versinho para me contar aqui, tá? Tem uns que não vai gostar, outros não vai gostar. O versinho que eu aprendi lá: batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, meu presidente anda de moto e o da galera de camburão. Jesus é bom, não é? Ele está aqui. Eu falei para a pastora ali, né? Quando o Danilo estava cantando aqui, Catânia, falei: rapaz, essa turma está ficando afiada, hein? O jeito, cada dia que passa, está melhor, o pessoal está tocando melhor, enfim, irmão, nós vamos voar alto, hein? Aleluia, prepara, porque o Senhor vai operar maravilha. Muito bem, nós não podemos rejeitar a gravidade de rejeitar a graça. Quando você rejeita a graça, é algo terrível. Por exemplo, Cafarnaum. Cafarnaum foi um lugar tremendo. Lá em Cafarnaum, a filha de Jairo foi morta e foi ressuscitada. Lá em Cafarnaum, a mulher que tinha hemorragia foi
curada. Lá em Cafarnaum, o servo do centurião foi curado. A Bíblia diz que de noite, lá em Cafarnaum, trouxeram os doentes aonde Jesus estava e todos eles foram curados. O povo saía da sinagoga e vinha e recebia a cura. Era um negócio tremendo, era uma coisa impressionante. Mas com tudo isso que aconteceu lá em Cafarnaum, eles rejeitaram Jesus. Então a gravidade de rejeitar a graça. Porque com tudo isso que aconteceu, eles rejeitaram Jesus. Cafarnaum rejeitou Jesus. Aí observe o que Jesus diz lá. Então ele diz, em outro lugar, ele diz: se na cidade, Jesus está dizendo, se em Sodoma e Gomorra, que você sabe que Sodoma e Gomorra se acabou, virou cenícia, virou cinza, fogo desceu lá, queimou tudo. Jesus diz assim, ó: se Sodoma e Gomorra tivesse acontecido todos os milagres que aconteceu em Cafarnaum, ora, senhoras e senhores, Sodoma e Gomorra estaria intacta até o dia de hoje, porque o que aconteceu aqui em Cafarnaum foi coisa tremenda, mas vocês não acreditaram. Mas o Senhor estava dizendo, agora, por ter rejeitado, coisas duras virão sobre vocês. Irmão, nós não podemos rejeitar a graça do Senhor, porque lá em Sodoma e Gomorra, os habitantes, as pessoas que habitavam, as pessoas que estavam naquele lugar, viviam de uma maneira terrível. Mas Jesus estava dizendo que Cafarnaum rejeitou ele, rejeitou a graça, rejeitou a bondade. Então nós precisamos de entender que há algo maior, há algo poderoso, há algo grandioso que o Senhor quer fazer. Não podemos rejeitar essa graça que está trazida e derramada no meu e no seu coração. Jesus está aqui nessa noite para trazer coisas maravilhosas e tremendas. Mas as pessoas dizem assim: pastor, eu quero dizer que os dias estão muito mal, está muito ruim, tribulação, e as trevas densas, e as coisas estão difíceis, e eu não sei como fazer. E meu filho, fica em paz. Quanto mais escuro, mais brilha a sua luz. Quanto mais escuro, mais a luz que você tem vai brilhar. Por exemplo, se você entrar num lugar totalmente entenebrecido, se você riscar um fósforo, que é um foguinho bem pequenininho, já dá um clarinho ali. Opa, esse fósforo já deu uma clareada. Se você pegar uma vela, já dá uma melhorada. Se você pegar uma lamparina, o negócio fica bom. Se acender a luz, as trevas vão embora. O mundo está em treva, mas eu quero lembrar você nessa noite que você é luz. Você é luz. Pastor, mas a minha luz está tão pequena, eu não estou conseguindo ver e tal. Irmão, a escuridão acentua. Qualquer luz, ainda que seja pequena, vai aparecer. Qualquer luz, pouquíssima que seja, vai aparecer. Talvez você está dizendo aqui nessa noite: pastor, a minha luzinha é bem fraquinha, mas ela é forte, porque nas trevas ela vai brilhar, e as pessoas vão ver que o Senhor será glorificado na tua vida. E é isso que nós precisamos, ter luz, a luz do Evangelho. Essa luz é gloriosa e ela é extraordinária. Então não rejeitamos, mas vamos continuar firme. O que nos torna justo? Que as pessoas ficam com medo de dizer. Tem crente com medo de falar. Será? O pastor é justo, mas eu... Por que você está com medo de falar? O que nos torna justo? Você percebe que nós lemos o texto lá, que não é mediante a obra para que ninguém se gloria. Nós não somos justos porque nós somos bons. Nós somos justos porque há uma justiça. E a nossa justiça é Cristo. Então vamos para a Bíblia. Romanos 5, meu nobre. Coloca lá. Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, 19, que diz assim a palavra. Essa tradução é a mesma? É. Porque eu gosto disso. O que nos torna justo? Então olha o que o texto diz. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecador. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de um, todo mundo entrou na mesma situação, no mesmo embaraço. Mas pela obediência de um, todos nós recebemos.
Então eu sou justo não é por causa da minha obediência. Eu sou justo porque ele obedeceu. Aleluia. A nossa obediência está em Cristo. Então, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Então hoje nós percebemos, ou nós temos algo grandioso, essa obediência, porque essa obediência é chamada de fé. Vamos para a Bíblia ainda, Romanos capítulo 1 e o versículo 5. 1 e 5, vamos ler, vamos ver o que diz a palavra, o texto está dizendo aí, ó. Por intermédio de quem viemos a receber a graça apostolada por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então Paulo está dizendo que nós recebemos por fé, é uma fé que foi estabelecida. Versículo 16 do mesmo capítulo, observa lá o que diz o texto, versículo 16 do mesmo capítulo. Aleluia, glória a Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer, primeiro do judeu e também do grego. Esse é o versículo 16, não é? Coloca o versículo 19. Vamos ver o versículo 19, que diz a palavra do Senhor. Porquanto que Deus só pode conhecer, manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Muito bem, mas vamos ficar no versículo 16. O poder de Deus, o poder da palavra, esse poder que transforma, que traz. Então, a nossa justiça não está na nossa obediência, a nossa justiça está na obediência de Cristo. Então essa fé que veio no meu e no seu coração nos faz crer corretamente. E quando nós cremos corretamente, vivemos de uma maneira correta, poderosa, diante do Senhor. Então por intermédio do que nós vamos receber, ou que recebemos através da fé, essa fé que está dentro de nós, que nos fez crer. Então, somos justos por causa da obediência de Cristo. Então, por que eu sou justo? Porque Cristo obedeceu. Pastor, mas daí? Se Cristo obedeceu, você não tem que obedecer também? Eu estou nele. Eu estou investido nele, escondido nele. É a obediência dele. É Ele que nos tornou, é Ele que nos fez, é Ele que nos deu essa dádiva. Então, por intermédio de que nós vimos e recebemos essa fé tão gloriosa no Senhor, então nele, pela desobediência de um homem, todos pecaram. Quem era esse homem? Adão. Adão desobedeceu. E pela desobediência de Adão, o pecado veio a toda a humanidade. Todo homem, ao nascer, está contaminado com a natureza caída do pecado. O bebezinho acabou de nascer. Ai, que anjinho, vai ter pecado dele também. Pastor, mas como pode um bebezinho que está no colo da Luana aqui agora, a sobrinha dela, ter pecado? Tem, ué. Por quê? Por causa da natureza caída do homem. O pecado original. Um pé de manga, eu não conheço muito assim, mas tem aquelas pessoas que são mais especializadas. Então eles conhecem um pé de manga, um pé de laranja, um pé de jabuticabeira, um pé de tal. Então você vê o pé de manga. Aí o cara fala, isso aqui é um pé de manga. Então é uma manga. Mas não tem manga, é o pé, é a árvore. Mas não tem fruto. Porque o fruto daquela árvore, que é a manga que você vai comer, a mangueira que deu a manga. Mas é a manga, o pé é. Só não tem ainda o fruto. Quando o bebê nasce, ele recebe a natureza da desobediência de Adão. Porque por causa da desobediência de Adão, todo homem pecou. Ele criou essa situação, né? Pela desobediência de um homem, quem era esse homem? Esse homem era Adão. Muitos foram feitos pecador, mas pecador por causa dele, porque ele desobedeceu. Então o pecado vem sobre nós por causa de Adão. Então a criança nasceu, já nasce com o pecado, que é o pecado original. Mas o fruto dos pecados virão quando ela crescer, que ela vai ter entendimento e virá muitos frutos. Você vê o pé de mangueira, só quando dá as mangas que você vai falar, olha quantos frutos está dando aí. Então, pecado, quando cresce, gera os frutos do pecado. E o pecado veio para destruir a humanidade,
para separar o homem de Deus. Então o mesmo princípio de Adão que gerou o pecado é o mesmo princípio de Cristo, porque o pecado entrou por Adão, mas a resolução dos pecados veio através de Cristo. Se você comete pecado porque você já nasceu pecador, mas agora há uma diferença, porque essa diferença foi Cristo que fez lá na cruz do Calvário. E quando Cristo fez, o meu pecado e o seu pecado foi perdoado. Tá? O que nós pecamos ontem, o que nós pecamos agora e o pecado de amanhã, já está tudo perdoado. Aleluia. Não, a glória. Pastor, mas sei não, esse negócio está muito fácil. Irmão, está fácil, porque Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Fácil para mim, mas para ele não. Para ele deu a vida, né? Pela obediência de um só homem, Deus, né, através de Cristo, então traz a obediência de Cristo, muitos foram justificados. Agora, quem foi justificado? Aquele que creu. Por causa da obediência de Cristo, nós estamos aqui. Você se tornou pecador por causa de Adão, mas agora você se torna justo por causa da obediência de Cristo. Você pode dizer isso comigo? Eu sou justo por causa da obediência de Cristo. Porque se nós estávamos inseridos em Adão, e Adão pecou, todos nós recebemos o pecado, agora nós recebemos a justiça. Nos tornamos justos por causa da obediência de Cristo. Sim, Jesus foi obediente em toda a sua vida. Até foi levado à cruz do Calvário. E quando ele estava lá, toda aquela tribulância, aquela tribulação, aquela turbulência, aquela angústia, aquela insatisfação tremenda, mas foi lá na cruz do Calvário que o meu e o teu pecado foi cravado com ele. Toda a nossa maldição foi levada nele, e agora nós estamos livres por ele, somos justiça dele. Por que que nós somos justos? Por causa da obediência desse homem. Alguém pode pensar, não parece ser justo por causa de tantos pecados, tantas coisas que aconteceu, mas nós nos tornamos justos porque o Senhor é justo, e eu estou inserido nele. Por isso, ao levantar a minha oração, eu disse: Senhor, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, o Senhor que tem me abençoado, o Senhor que tem me ajudado, o Senhor que tem sustentado. Não é por minha força, mas é pela sua força. Não é pelo meu esforço, mas é a sua. Mas ainda tem muita gente achando que é pela força dele. Por exemplo, esse dia eu vi um vídeo, cara pregando numa cidade, e aí tem um monte de crente que curte aquilo lá, né? Eu fico olhando, observando, falei: meu Deus, que falta de revelação, né? O cara chegou na cidade e vestido assim com uma roupa meio estranha, meio parecendo João Batista, e falando dos 7 pecados capitais. E aí começa na praça: você, se não te converter, vai ser comido pelos bichos. Você, que... Rapaz, vai acabando com o povo, vai ficando assustado. E a cretada do outro lado do cortina: isso que é profeta, isso que é pregador. Aí se converteu um rapaz agora, não faz muito tempo, e o cara mora no interior de Minas, e ele queria ir para São Paulo de bike, pedalando e pregando na cidade, pedalando e pregando. Aí o pastor perguntou: e aí? Aí ele falou: qual que é o sermão dele? Os 7 pecados capitais. Ele vai chegar na cidade e vai descer o cajado, vai descer o rebento, vai bater pesado. A turma fala que nem omelete, bate, 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 mas é bom. Irmão, isso é ignorância. Por quê? Porque nós não fomos chamados. Aí o pastor deu uma sugestão para o cara, falou assim: meu filho, eu vou mandar um material para ele, para que ele fala, em vez de ele pregar dos 7 capitais, ele fala lá 7 coisas boas que você ainda não sabe. Aleluia. Irmão, é muito mais fácil você pregar, mas pastor, mas pregar coisa boa. Pois bem, como que é a coisa boa? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Deus vai mudar o seu nome, você vai morar na Canaã celestial, a sua vida será transformada. No mundo tereis aflição, mas tenha ânimo, porque Jesus está dizendo: eu venci o mundo, e se eu venci, vocês vão vencer. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá, mas a minha paz é diferente. O fardo que você está carregando é pesado, mas o meu fardo é leve e suave. A dificuldade que você está passando é terrível, mas eu estou aqui para te abençoar. É isso que Jesus quer fazer. Mas tem crente que acha que não, tem que bater. Não, vou controlar. Eu conheço uma irmã, ela teve
2 partos. E os 2 abortou no meio do caminho e o feto acabou se perdendo. 3º parto, ela dá à luz. E aí está no hospital tudo alegre porque nasceu agora a filhinha dela. Nasceu aquela satisfação toda lá porque nasceu a filhinha dela. A enfermeira, sem muito cuidado e ajuste, acaba derrubando a menina do colo e cai com a cabeça no piso e pá, morreu a criança. Perdeu as 2 que estavam grávidas do primeiro. E agora a menina que tinha nascido, que ela queria levar embora para sua casa, a enfermeira derruba e mata. E ela é uma mulher crente. E ela fica em crise. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver? Aí ela vai falar com o pastor dela, porque esperando que o pastor dela tivesse uma palavra para ela. Mas coitado do pastor, também tinha crido mistura de graça com lei. Lei com graça, graça com lei. Ela senta no gabinete do pastor e conta essa história para o pastor. Aí o pastor olha para ela e fala assim: filha, sabe aquela voz entonada? Ô filha, até quando você vai ficar com esse pecado escondido? Até quando você vai ficar com esse negócio? Confessa logo, porque senão vai morrer o resto da sua casa. Cara, isso não é uma treva? Isso é treva, pô, treva. Rapaz, você imagina se é um crente fraco, já se suicida. Ou ele sai dali com raiva de Deus. Ele sai dizendo assim: que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Irmão, não nasceu as 2 primeiras. O Senhor Deus, o Senhor levou. A terceira deu um problema, caiu e morreu. O Deus que nós servimos tem a soberania. O poder está nas mãos dele. Não te esqueça. O diabo quer que você odeie a Deus, mas Deus é amor. E ele está derramado aqui nessa noite, no meu e no seu coração. Aleluia! Mas as pessoas acham, não, que é assim que tem que ser. Não, tem que apertar, confessa aí, olha aí. Você não está prosperando porque tem um pecado. Você não está prosperando por causa disso. Irmão, o meu pecado e o seu pecado, Jesus levou na cruz do Calvário. Então não tem esse negócio do diabo ficar te acusando, dizendo você é sujo, você é isso, você é aquilo. Você é salvo. O teu nome está escrito no livro da vida. Agora, irmão, é fácil, que tem pessoa que está sofrendo, certo? Tem gente que carrega aquela introspecção, né? A guerra que o diabo quer que você concentre na sua própria obediência. Essa é a guerra. Sabe o que acontece? O crente levanta e fala assim: eu tenho que obedecer mais. Ai, meu Deus, eu tenho que obedecer mais. A irmãzinha, coitadinha, saiu lá do gabinete do pastor. Eu preciso de obedecer mais. Eu preciso de obedecer. Irmão, nossa obediência é Cristo. É Ele que já obedeceu. Mas nós ficamos, porque nós muitas das vezes queremos que o negócio dê ao contrário. Por exemplo, para um carro na nossa frente no trânsito, você nunca pensa que lá dentro pode ter uma mulher dando a luz ao parto, alguma coisa por estilo. Você nunca pensa isso. Você pensa assim: miserável, parou na minha frente para me atrapalhar, parou ali para me deixar aqui nesse trânsito. Você só pensa o contrário. Aí tem outro que fala assim, ele está lá no prédio da igreja, aí tem 2, 3 irmãozinhos lá no canto ali, porque não sei o que, como é que foi a célula lá? Aí ele está lá, estão falando de mim ali, é de mim que está falando. Eu sei que é de mim, eu li os lábios dela quando falava, é de mim. É você que está querendo sofrer. É o diabo que colocou isso dentro da sua vida, para você achar que isso é o certo. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para a igreja viva na cidade: alô, a nossa obediência é Cristo. É Ele que está aqui para dar vitória. É Ele que está aqui para me abençoar e te abençoar. Então você precisa de crer, não ficar nessa paranoia, achando que é assim que tem que ser, achando que é dessa forma que nós vamos fazer. Os crentes querem que isso aconteça. Eu preciso de orar mais, eu preciso de jejuar mais. O louvor da irmã que está do meu lado é que Deus recebe, o meu Deus não está recebendo. A oração daquele irmão que é forte, a minha é muito fraca. Irmão, Adão é que desgraçou o negócio, mas Jesus veio para consertar. Senhor, eu estou no Senhor, mesmo com todas as minhas fraquezas, eu estou no Senhor. Essas batalhas não é minha, mas é tua. As guerras que eu tenho não é minha, é tua. É o Senhor que vai me dar vitória. Mas tem crente achando que o tranca-rua vai trancar a vida dele,
que o tranca-rua, ai, eu não dizimei, agora vai dar errado. Ai, eu não fiz isso, vai dar errado. Eu quero dizer para você que o tranca-rua já caiu fora, que o Zé Pilintra já caiu fora. Qualquer demônio que se levantar vai correr, porque você é propriedade do Senhor. Nós somos dele. Deixa eu falar para o Vinícius aqui agora. Olá, bababá, sandari, andará. Vinícius, você é de Jesus, rapaz. Você está marcado por Ele. Ele te marcou. Seu nome está escrito no livro da vida. Você já bebeu da água limpa e pura. Não é a tua obediência, é a obediência de Cristo. Não é o teu esforço, é o esforço de Cristo. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: a sua vida pertence a Ele e você é justiça dEle. Oh! Aleluia, aleluia. Jaqueline, eu estou com muita vontade de pregar agora. Eu só comecei, mas eu vou ter que parar. Aleluia, né? Oh, Deus, nos guarda. Vocês me dão mais uns minutinhos aí? Amém ou não amém? Amém. Bora lá. A obediência de Cristo é Ele que está conosco para nos dar aquilo que nós precisamos. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4, versículo 5. Que diz assim a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, versículo 5, diz Paulo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas é no Senhor. Essa é a nossa arma de guerra. Nós acreditamos porque é o Senhor que nos dá, é Ele que derruba, é Ele que coloca, as fortalezas caem, a obediência de Cristo cai, toda fortaleza por terra. Tem hora que nós dizemos assim: meu Deus, que fortaleza que é essa? Não é? Eu estava dando aula quinta-feira. E eu falando para os irmãos, né, que você precisa de ter fé no seu coração e acreditar, crer no poder do Evangelho. Aí a Bíblia diz que houve uma situação contrária em Israel e decidiram um ir para um lado, outro para o outro, tal. E a Bíblia disse que Josué tomou a palavra, servindo o Senhor. O pessoal pararam e começaram a imaginar. Falou: gente, para onde que nós vamos? É o Senhor. Irmão, quando você professa, quando você fala, quando você demonstra essa grandeza, Satanás não pode fazer nada. Ele se levanta com sofisma, tentando atacar a tua mente, te deixar confuso, trazer situações contrárias sobre você. Mas eu quero te lembrar que a nossa obediência não depende de nós, depende de Cristo. Eu fui pregar num lugar, e eu gosto muito de pocã. Um chama pocã, outro chama mexerica, né? Aquelas grandonas. Agora está na época, né? Só tem um problema, que eu não posso descascar, ó, miserável. Porque o cheiro que fica depois na minha unha tribula. Então, a turma fala assim: pastor, não dá certo. Lá em casa, quando compramos essas pocã, a pastora descasca. Quando as meninas estavam comigo, elas dizem: coloca lá. Né? Eu gosto, mas não gosto daquele cheiro do sumo. Depois me dá um negócio ruim, não gosto daquilo. Pois bem, fomos pregar num evento na cidade aqui no interior do estado, chamado Figueira. Eu e mais 2 pregadores. Um evento poderoso, sexta, sábado, domingo, pá. E os caras com um balaio daquelas mexerica. Falei: oh Deus, é por aqui que eu vou, né? E os caras tudo jejuando. Não vou tomar café hoje, não, porque sabe como é que é, né? Se eu tomar café hoje, eu estou me preparando aqui, porque Deus vai tirar pica-pau do oco aqui. Irmão, cheguei lá no café, aquele pãozão caseiro,
bonitão, marmeladinha, chimia, doce de abóbora, café com leite. Aí os caras falaram assim: Osmar, não acredito, cara. Eu falei: rapaz, a minha justiça é Cristo. Eu nem conhecia ainda. Você vê que eu já estava predestinado, aleluia. Que eu nem sabia de tudo isso. Eu falava assim: rapaz, a minha justiça é Cristo, é nele. Não depende de mim, depende dele. É dele, é ele que tem que fazer. E os caras tribulados, passando fome, eu bem tranquilão. Chupando mexerica, tomando Coca-Cola, comendo pão, tomando café, dando glória a Deus, indo para o culto, dando glória a Deus, dessa grossura, alegre. Aí o pastor falou assim: domingo à noite o pastor vai pregar, o pastor Osmar. Eu não era pastor ainda, era só aspirante de pastor. Ele vai pregar. E nós queremos, Osmar, batismo com o Espírito Santo aqui nessa pregação, tá? Aí os bonitão que jejuaram e não comeram nada olharam para mim: quero ver. Eu falei: tu é bobinho, é? Porque isso não depende de mim, meu filho. Tem nada a ver comigo, tem a ver com ele, é com o papai. É ele que tem o negócio, o poder é dele, é ele que vai fazer. Aí os caras não acreditaram muito, não. Fomos para o culto, igreja lotada, crente até nos pregos da parede ali, lotado, aquela coisa toda. E começamos. Então, Jesus me deu uma palavra, tinha nada a ver com o Espírito Santo, tinha nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Aí os caras lá sentados, murmurando de mim, os miseráveis. Aí dizia assim: quero ver agora. O Osmar entrou por um caminho que tem nada a ver. Como é que vai batizar com o Espírito Santo? Irmão, quem batiza não é eu. Quem batiza é o Senhor. A nossa obediência é Cristo, é Ele que faz. Aí Deus me levou lá. Você deve perdoar. Não só 7, mas 70 vezes 7. E comecei a falar sobre perdão. E tá, perdão daqui, perdão dali. E o cinturão foi apertando. E viu, Fernando? O negócio foi forte. E aperta daqui, aperta dali, aperta daqui, aperta dali. E tal. Daqui a pouco levanta uma moça, chorando, e sai do lugar dela e vai lá do outro lugar. E um rapaz levanta, chorando. Aí a moça abraça o rapaz abraça a moça. Levanta a mãe da moça, levanta a mãe do rapaz, levanta o pai, levanta tudo. As duas famílias se levantam, e eu não estou entendendo nada. E as famílias vai lá e se abraça. Irmão, caiu um fogo naquela noite, que quem não era batizado, foi batizado com o Espírito Santo. Aí quando terminou, gente falando línguas estranhas dentro do carro, para lá e para cá, e eu bem tranquilão, aleluia, vamos comer de novo, vamos tomar Coca-Cola. Aí os caras falaram assim: rapaz, eu não te aguento. Eu falei: meu filho, o negócio não é comigo, é com ele. Não é obediência minha, é a dele. Nós estamos nele. Aí depois fiquei sabendo, a moça era a noiva do rapaz. 15 dias do casamento, rompeu o negócio, pá. As famílias ficou de morte. Um olhava para a outra até com o revólver na mão. E o pastor estava no estreito. E eu naquela noite falando de perdão. Porque o Espírito Santo me levou para falar. E o povo se perdoou e foi uma glória, irmão. Até a oferta foi maior. Aleluia! Porque é o Senhor que faz, é Ele que dá. Então, não é a minha obediência, mas é a obediência dele. É a obediência dele que nos faz justo. Não é a minha obediência, mas é a obediência dele. Ele é quem? Jesus. É na obediência dele que nos faz justo. Então fala comigo: não é a minha obediência, mas é a obediência dele que me faz justo. Então quando você se torna justo, é por causa da obediência dele. É ele que te faz justo. É nele que nós estamos inseridos nele, fomos achados nele, e por conta dele, o nome dele é glorificado. Amém? Vou terminar, mas aí tem mais coisa aqui. Quarta-feira você vai na cela, hein? Que vai ferver lá, aleluia. O negócio vai pegar legal lá. Paulo escreve para Filipenses, capítulo de número 3, versículo 9. Filipenses 3 e 9. Paulo diz assim: ser achado nele. Não é legal? Ser achado nele. Nós somos dele, pertencemos a ele. Olha o que o texto diz: ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. Então nós somos achados nele. Não é uma justiça própria, mas não é também a justiça da lei. Senão é mediante a fé em Cristo. Então nós recebemos essa justiça porque estamos em Cristo. Fomos achados nele. Então diga para você: eu estou nele. Você está nele, irmão.
Aleluia. Não é o que vemos em nós mesmos, pois diante de Deus, quem somos nós? Mas o mundo está enfurecido, mas eu e você estamos nele, guardado no Senhor, inserido nele, é nele que nós estamos, é o Senhor que é a minha justiça. Oh, justiça maravilhosa, ser achado nele. Não tem a justiça própria que procede da lei, senão a que há mediante a fé em Cristo, justiça que procede baseado na fé. É essa fé, é essa alegria, é essa satisfação, é esse prazer que eu tenho e que você tem no Senhor. No Antigo Testamento, o sacerdote não parava de trabalhar, porque ele tinha que acender o fogo, ele tinha que limpar o altar, ele tinha que colocar o sacrifício, ele tinha que organizar. Tudo tinha que estar organizado, não podia ficar fora do lugar, e ele tinha que trabalhar arduamente. Por isso eram mudados os turnos dos sacerdotes. Mas no Novo Testamento, irmão, é todo diferente. No Novo Testamento, o nosso sumo sacerdote é Cristo. E quando ele disse na cruz do Calvário, está consumado, tudo foi consumado. Quando ele subiu à destra do Pai, a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Ele levantou por 2 vezes. E a terceira vez que ele levantar, ele vai receber a noiva glorificada aqui na terra. Abre o portal eterno e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E naquele dia nós vamos entrar com as mãos limpas e o coração limpo, que foi lavado não com água, mas com o sangue de Cristo e com a sua palavra. E quando nós chegarmos naquele dia, os anjos vão dizer: quem é esse, o Rei da Glória? E a igreja dos 4 cantos da terra, bilhões de seres humanos salvos, vão dizer: é Jesus, Ele é o nosso Rei da Glória, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa justiça. Ele está sentado. Quando Estevão entrou no céu, ele ficou em pé para receber aquele primeiro mártir. Quando João foi colocado na ilha de Patmos, e tem a revelação do Apocalipse, ele se levantou e andava entre os castiçais. Quem é aquele que anda entre os castiçais? Ele, o Senhor. Não é pelo meu trabalho, mas o trabalho que ele fez já terminou. Os nossos pecados já foram banidos, e nós hoje estamos totalmente salvos, ou totalmente abençoados, guardados, protegidos. Ele é o nosso representante, o representante que nos representou. Oh, Adão pecou, Jesus veio e desfez o pecado, porque Ele nos representa. Ele é o meu representante, Ele é o teu representante. Nós entendemos isso, e essa graça, ela é derramada no nosso coração, porque hoje nós sentimos essa paz tão radiante e tão poderosa dentro de nós. Quando Israel estava em guerra e começaram a guerrear, muitos homens se perderam, muita gente morreu naquela guerra. Então fizeram um pacto: vamos fazer uma guerra mais racionais, vamos colocar 2 soldados para lutar, um soldado filisteu e um soldado hebreu. Se o soldado filisteu ganhar, Israel se torna escravo. Se o soldado hebreu ganhar, filisteu se torna escravo. E aí travaram aquele trato. Por que os filisteus fizeram o trato? Porque o soldado dos filisteus era superior ao de Israel. O Golias, aquele gigante enorme, que falam muito dele para as crianças, aquele guerreiro, quem era suficiente para lutar contra aquele homem? Quando fez esse trato, os filisteus estavam em vantagem, porque o soldado deles era maior. Mas eles não sabiam que do lado de cá está o Deus que fez os céus e a terra. E a terra é como os cabelos dos seus pés, e a água do mar cabe na palma da sua mão. E o poder está com ele, e é ele que tem a resolução. Então Davi entra em cena, e as pessoas diziam: ele vai ser tragado pelo Golias. Então Golias diz: eu quero um guerreiro, vocês mandam um cão. Sou porventura uma pulga para que venha esse cão? Davi olha para ele e disse: olha, meu filho, você vem contra mim com escudo, lança e varapau, mas eu vou a ti hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome dele que eu vou. E Davi vai. E quando Davi ganha a guerra, o representante era Davi.
Davi ganha, todo Israel desfruta agora de um grande privilégio. E esse privilégio que eles desfrutam agora é por conta de que Davi representava. Qual que é o privilégio meu e seu aqui nessa noite? Porque nós temos um representante. O nosso representante é Cristo. Não é a minha obediência, mas a obediência dele. É por causa dele que eu e você estamos inseridos nessa bênção e nessa vitória. Deus está conosco aqui nessa noite. Alegra o teu coração e a tua alma. Fica em pé, glorificando aquele que tem respostas poderosas, respostas extraordinárias. Aquele que tem o que eu preciso, o que você necessita. É Ele que te trouxe aqui nessa noite. Não é eventual. Você não vem pelos seus esforços pessoais, mas você veio aqui porque Ele te trouxe aqui nesse lugar. Oh, canta, exalta Ele. Uma mesa preparada para mim, a presença dos que são. Dos que são contra mim, o seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Eu vou terminar contando uma historinha poderosa, grandiosa. Talvez você não conhece ela, mas eu quero orar por você. Daqui a pouquinho eu vou te chamar, eu quero que você venha, quero que você se exercite, eu quero que você saia do teu lugar. Daqui a pouquinho eu vou te dar uma voz de comando e eu quero que você venha. Mas eu vou terminar falando sobre um homem chamado David Livingstone. David Livingstone era um inglês, poderoso homem de Deus, missionário, sedento por alma,
explorador, queria conquista e foi para a África. E quando David Livingstone estava na África fazendo o trabalho do Senhor, e tinha dificuldade, porque no lugar onde ele queria entrar tinha uma região tribal e tinha um cara muito forte que era considerado rei, e ele era um homem durão. Se ele não desse o veredito, ninguém conseguiria entrar naquele lugar. David Livingstone se tornou um missionário tão abençoado que depois da sua morte ele voltou a rainha Vitória, pediu que uma guarnição de guardas britânico fosse até a África trazer o seu corpo, e ele foi enterrado no castelo de Windsor, que é um lugar que só nobre, só pessoas importantes são enterrados, e ele foi enterrado naquele lugar. Mas quando ele estava lá na África, querendo entrar, querendo fazer o trabalho, e não conseguia, então ele pede para as pessoas que estavam próximas dele, levar ele até aquele chefe tribal, que era o rei. E quando ele chega diante daquele chefe tribal e faz a exposição, aquele cidadão então pega uma faca, uma navalha, e corta o pulso, faz um buraco no pulso, e olha para ele, e o intérprete fala para David Livingstone que você deveria fazer o mesmo. E ele vai e corta, e aí ele vai e gruda um braço no outro, e fica esfregando no braço daquele cidadão, porque ali eles estavam fazendo uma aliança. E naquela aliança que estava sendo feita ali, todo mundo festejava e se alegrava, porque um negro africano agora é irmão de um branco gringo, porque fizeram uma aliança. Foi um regozijo. No dia seguinte, precisava de uma demonstração daquela aliança, e tinha que dar um presente. E conta a história que Livingstone, ele tinha uma cabra de estimação, que era muito querida. Ele tinha aquela cabrazinha, e era um bem que ele tinha, e o rei, para prová-lo, queria que ele desse então aquela cabra de presente. E ele então pegou aquela cabra e deu aquela cabra para o rei. E o rei então pega a cabra como presente, e uma demonstração de um favorecimento, pega o seu cajado, e o cajado do rei, que tinha as letras do nome dele ali escrito naquele cajado, e entrega para ele, e diz para ele: esse é o meu presente. E ele pega aquele presente e vai embora, caminhando. E quando chega num determinado lugar, e queriam destruir. E daí ele ficou pensando: o que eu faço agora? Aí ele levanta a sua mão. Quando ele levantou a mão, eles viram que na mão dele estava o cajado, e aquele cajado estava a insígnia do rei daqueles tribais, e que no braço dele havia uma cicatriz. Então eles disseram: ele fez uma aliança com o rei, e esse cajado foi o rei que deu. Então dizia a eles: vamos abaixar. E naquele exato momento, eles colocaram as lanças e as flechas no chão, se curvaram diante dele, e dizia para ele: tem acesso, faça o que você quiser, porque qualquer represália que nós fizermos contra ti, certamente o rei virá enfurecido contra nós, e vai ser uma destruição maior. Então você tem para evangelizar. E Livingstone entra e começa a evangelizar. Chega a seus dias de vida e morre. E quando agora morto, a rainha Vitória manda buscar o seu corpo para enterrar em Londres. E aí os africanos não queriam que ele fosse abrir o seu peito e tirar o seu coração. Costuraram de volta. E quando os soldados chegaram, que encontraram o corpo dele, mas com aquela cicatriz, dizia a eles: vocês levam o corpo dele, mas o coração dele vai ser enterrado aqui na África. E eles enterraram o coração dele e fizeram uma grande festa, e trouxeram o corpo, aquele grande homem, porque aquele homem teve uma aliança. Quero dizer para você: a minha aliança e a sua aliança é com o Senhor. Quando você levanta a sua mão, Satanás vê as marcas, e essas marcas que estão nas suas mãos é as marcas dele, porque nós fomos achados nele, nós fomos inseridos nele. As guerras não é nossa, mas as guerras é dele. Nós estamos nele, nós pertencemos a ele. Satanás tem que entender que eu e você somos a igreja do Deus vivo. Yeah!
sua, não é minha, é dele. Há um céu de bronze. E esse céu não se abre, mas ele se abre para Cristo. Porque quando o céu se abriu, estava o Filho de Deus sendo batizado. Então, se nós estamos nele, os céus se abrem. Eu quero que você quer de Deus algo especial, algo grandioso, algo que você veio nesse culto interessado em receber. Eu quero que você saia do teu lugar. Vem aqui na frente. Eu vou orar com você agora. Ora bababababá. Que façou. Laramanarabachei, anaraiá. Riandei, amai, anabre, assai. É ele, rei, anaraque. Ora babababassa, generéia. Aê, a guerra não é nossa, é dele, é ele, é ele. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vai glorificando a ele, vai exaltando a ele, vai dando glória a ele, vai dizendo coisas para ele, porque ele está fazendo o que você quer. É ele que cura, é ele que sara, é ele que dá. Deus, nessa noite, os céus estão abertos aqui agora. Oh, os céus estão abertos aqui agora. Senhor, os céus estão abertos e o teu filho e a tua filha está recebendo agora um milagre. A bênção que o Senhor preparou, a bênção que o Senhor preparou para ele e para ela. Senhor, ele está altamente sendo favorecido pelo Senhor, pela sua dádiva, pela sua bondade. Senhor, tu conhece o coração desse teu filho, tu conhece o coração dessa tua filha, que precisa do Senhor agora, que necessita. A aliança dele é contigo, Senhor, é contigo que a nossa aliança, a nossa justiça é o Senhor. Nós só somos justos porque o Senhor é justo, só há poder porque o Senhor está aqui. Nós estamos inseridos em ti, Senhor, nesta hora. Pai querido, derrama o teu favor e a tua bênção agora sobre a vida dos teus filhos que vieram agora aqui diante desse altar para receber, para receber, para receber, para receber, para tomar posse daquilo que só o Senhor tem, que só o Senhor tem, que só o Senhor tem. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Eu declaro sobre você, eu declaro sobre a sua família,
Eu declaro a bênção completa. Eu declaro que você é a justiça de Deus. Eu declaro que você toma posse. Não é pela sua obediência, mas é a obediência dele. Não é pelo seu esforço, mas é o esforço dele. Não é pela sua tentativa, mas é a dele. Você só creu. E por conta de você ter crido, um milagre chegou na tua vida agora. Administra isso. Saia daqui nessa noite servindo, glorificando, exaltando o Senhor. Tenha uma semana rica e poderosa. Tenha uma semana altamente favorecida de Deus para você. Aonde você colocar as mãos, o Senhor te dará. Aonde você colocar os seus pés, o Senhor te dará. Porque você é Ele, você tem recebido Ele. Ele está na tua vida para te dar o que você recebe. Oh, que o gozo completo seja derramado sobre você. Há uma marca sobre a sua vida. E você glorifica e exalta o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce consolação do Espírito Santo reina no teu coração e no meu coração, agora e para todos sempre. Junto comigo você pode dizer: amém.